Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nessa edição, vamos conferir um panorama sobre as eleições do próximo dia 2. O que pode e o que não pode na hora de votar. Vamos conhecer as regras definidas pela Justiça Eleitoral para garantir a segurança dos eleitores e a manutenção da democracia. Quem serão os próximos deputados distritais? O Giro fez um balanço das candidaturas de 2022 para traçar um comparativo com pleitos anteriores. Compromisso com a democracia. O DF tem mais de 200 mil eleitores que não são obrigados a votar. Mesmo assim, boa parte desse público faz questão de exercer esse direito. A urna eletrônica é confiável? Revelamos os últimos detalhes sobre o teste de integridade preparado pela Justiça Eleitoral para provar que as eleições brasileiras são seguras e transparentes. E vamos saber como os candidatos a governador pretendem pautar a relação com a Câmara Legislativa caso assumam o comando do Palácio do Buriti nos próximos 4 anos. E claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de setembro. A última semana na Câmara Legislativa foi utilizada para a conclusão de votações de projetos de lei. Na sessão do dia 20, o plenário aprovou em segundo turno proposta que regulamenta a aplicabilidade no DF de lei federal que disciplina o exercício da profissão de despachante documentalista. Esses profissionais atuam no trâmite de documentos diversos, acompanhando processos e cumprindo diligências. Para atuar na área, é necessário graduação em nível tecnológico. Também no dia 20, os parlamentares aprovaram um projeto de lei complementar que amplia os usos e atividades do lote 45 do setor de Embaixadas Norte, no plano piloto. Com isso, o Ministério Público do Trabalho fica devidamente autorizado a instalar sua sede no local, uma antiga demanda da instituição. Outra proposta aprovada pelo plenário no dia 20 cria o crédito responsável no âmbito de atuação das instituições financeiras no DF. O objetivo é garantir que empréstimos tomados por servidores públicos junto ao BRB não comprometam toda a renda dos trabalhadores, provocando superendividamento. Para se tornar lei, todas essas propostas ainda precisam passar pela sanção do governador. Três artistas com obras criativas realizadas em diferentes técnicas de pintura reúnem os trabalhos mais importantes no foyer do plenário da Câmara Legislativa do DF. Os visitantes da exposição inaugurada no dia 20 de setembro têm a chance de apreciar de perto as telas singulares de Valery Dias, Rosana Cruz e Herbert Damasceno. O feminino é um traço marcante das obras que registram no traço firme de Valery Dias imagens de mulheres como a da pintora mexicana Frida Kahlo, a atriz americana Marilyn Monroe e Cleópatra, a rainha mais conhecida do Egito. A artista plástica usa, além de tintas, pequenos objetos como botões ou fuxicos para dar relevo à pintura, que registra também as acácias, flores amarelas na obra de arte com poder de cura. A arte cura, a arte eleva, a arte dá serenidade, dá tranquilidade, faz você viajar. Então, cada pessoa tem o seu grau de entendimento, o seu grau de maturidade, a sua vibe das viagens, olhando uma obra. Então, o que eu quero passar é que cada um receba o seu recado de acordo com a sua vibe, com o seu merecimento, a sua tendência universal. O feminino também está na obra da premiada artista plástica Rosana Cruz, que se especializou na pintura com uma mistura de técnicas que incluem a colagem sobre as telas. Quando eu era criança, até por falta de recurso, eu picava papel e ficava imaginando. Então ali acabava que sem saber eu criava arte. E hoje agora, na vida adulta, eu trouxe uma coisa da infância, porque eu uso tecido e papel na arte, porque às vezes a pessoa não tem recurso, né? Ela nem imagina que um pano que não usa mais um papel
possa se transformar nesses trabalhos belíssimos, né? No ateliê Mover das Águas, Rosana trabalha junto com Herbert Damasceno. A dupla também oferece cursos no espaço para repassar o conhecimento das diferentes técnicas e experimentos que realizam nas telas. Esse tipo de técnica que eu trabalho, que é óleo, misturando com textura e colagem, as pessoas terem essa opção a mais para poder estar colocando dentro da sua casa, harmonizando bem o seu lar. Essa é a melhor experiência que a pessoa pode ter dentro do lar, tornar o ambiente aconchegante. A exposição com os trabalhos de Valery Dias, Rosana Cruz e Herbert Damasceno pode ser visitada até o dia 14 de outubro no foyer do plenário da Câmara Legislativa. Com o primeiro turno das eleições cada vez mais perto, eleitores, candidatos e apoiadores precisam estar cientes sobre as condutas permitidas ou proibidas durante o pleito, especialmente dentro ou nos arredores da sessão eleitoral. Mesmo com a data próxima, alguns eleitores ainda possuem dúvidas sobre o que pode e o que não pode no dia da votação em 2 de outubro. Eu não estou muito por dentro, assim, se é preciso usar máscara, se pode ou não pode levar telefone, celular. Eu não estou assim muito preparado. Na verdade, eu acho que eu não estou sabendo de nada praticamente, porque eu estou muito desinformada. Os eleitores também podem usar a experiência das eleições passadas para fazer tudo direito na hora do voto, sem ferir as regras da Justiça Eleitoral. No que diz respeito a algumas restrições, algumas observações, eu tomo como parâmetro as eleições anteriores, que eu sempre votei com maior tranquilidade. O primeiro passo para ter um dia de votação tranquilo é conferir se está tudo certo com o título de eleitor, que pode ser a versão física ou o e-título obtido no aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Se não estiver com o título, o eleitor pode apresentar um documento oficial de identificação com foto, como a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação ou o passaporte. O voto sendo obrigatório, todos têm esse dever cívico de participar e a falta de documento não será impedimento para o exercício da cidadania. Mas o que pode e o que não pode no dia da eleição? É permitido levar a cola com o número do candidato em que vai votar, manifestar a convicção política com o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas, mas de forma individual e silenciosa. Não é permitido fazer propaganda eleitoral, descartar panfletos ou publicidade eleitoral em locais públicos, fazer comícios ou carreatas, abordar, aliciar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar, ou ainda distribuir brindes ou camisetas sob pena de cometer crime de boca de urna. Todo mundo já sabe, mas não custa nada relembrar. É expressamente proibido levar para a cabine de votação equipamentos como aparelho celular, câmera fotográfica, filmadoras ou qualquer outro objeto que possa comprometer o sigilo do voto. Está terminantemente proibida a boca de urna. Nenhum candidato pode fazer propaganda perto de colégio, enfim, no dia da eleição. Isso é proibido, é crime eleitoral. Na hora de votar, você não vai poder levar o celular para a cabine, você vai poder levar o celular para a sessão. Só que você vai ter que deixar o celular na mesa, ali na mesa do mesário. O porte de arma de fogo também está permitido, o porte apenas para os profissionais da segurança pública, os policiais que estarão ainda trabalhando. Se o policial não estiver trabalhando, ele não vai poder entrar armado para votar. Então são regras básicas, o sigilo do voto absolutamente e a ordem no momento da votação. Então as pessoas têm que observar isso. A eleição começa às 8 da manhã. Assim que receber a autorização do mesário, o eleitor deve se dirigir à urna eletrônica, digitar o número dos candidatos e confirmar apertando a tecla verde. Ao final, a urna emite um sinal sonoro mais longo e a palavra fim aparece na tela.
O eleitor com deficiência tem direitos especiais na hora do voto. Nós temos nas urnas 4.000 urnas eletrônicas novas, distribuídas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que contém som, então o eleitor vai poder ouvir, se comunicar ali. A Libra é uma urna já preparada para as pessoas que têm deficiência. Mas quem tem deficiência e não se cadastrou no prazo até 18 de agosto para votar no local especial, sem nenhum problema. Essa pessoa terá prioridade absoluta na sessão eleitoral. Eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral podem justificar o voto. Para justificar é muito simples. Se você tiver o e-título no celular, ali no e-título vai ter um aplicativo para ele justificar a ausência na urna. Ah, não pude votar. Ele vai explicar ali no e-título, ponto final. Se não puder, ele pode procurar uma sessão eleitoral num colégio e falar: eu moro em São Paulo, estou aqui em Brasília, não consegui votar, eu queria justificar a minha ausência. Quem não justificar vai ter que pagar depois uma multa, né, para regularizar a situação na Justiça Eleitoral. Mais de 11.000 policiais militares vão garantir a segurança no dia da votação. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral espera eleições tranquilas e convoca o eleitor a votar. Nós vamos ter 11.575 policiais cobrindo os 610 locais de votação no Distrito Federal. Então teremos policiamento em toda a cidade. E daí a minha mensagem aos eleitores: pode sair de casa com tranquilidade, que o policiamento vai ser ostensivo para gerar essa tranquilidade no dia do pleito. Quem serão os representantes do povo na Câmara Legislativa durante os próximos 4 anos? A resposta para essa pergunta será dada nas urnas, no próximo dia 2. São 24 mandatos de deputado distrital em disputa. As vagas serão preenchidas pelo sistema proporcional, método no qual os eleitos são definidos de acordo com a votação total de cada partido ou federação. Assim, após definida a quantidade de assentos a que cada legenda tem direito, os candidatos mais votados de cada agremiação são escolhidos para ocupar essas cadeiras. Um primeiro critério é o quociente eleitoral, no qual é dividido os votos válidos, excluídos os votos nulos e brancos, dividido pelo número total de cadeiras em disputa. Por exemplo, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, são 24 vagas. Então, é o número total de votos válidos dividido por 24. E depois tem a distribuição conforme a performance de cada partido pelo quociente partidário, no qual é dividido o voto total dos partidos, de cada partido, dividido pelo quociente eleitoral. E aí vamos ter o saldo final da distribuição de cadeiras dentro do Legislativo. As eleições este ano serão as maiores da história do DF. São mais de 2.200.000 cidadãos aptos a votar, em mais de 600 locais de votação. Mas se a quantidade de votantes cresceu, o mesmo não ocorreu com o número de candidaturas para deputado distrital. Neste ano, são 586 candidatos considerados aptos pela Justiça Eleitoral concorrendo a uma cadeira na Câmara Legislativa, uma redução de 40% em relação às eleições de 2018. E quais motivos levaram a isso? Primeiro, uma mudança na regra eleitoral do Brasil aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, limitando o número máximo de candidaturas ao Legislativo. Agora, pela regra atual, cada partido ou federação só pode lançar 100% do número de candidatos mais um, ou seja, na CLDF são 24 vagas. Então, cada partido ou federação só pode lançar até, no máximo, 25 nomes. Outro ponto também que eu destaco foi o fim das coligações. Isso também permitiu com que partidos pequenos, partidos de aluguel, perdessem força, digamos assim, no lançamento de candidaturas, porque antes partidos ideologicamente opostos podiam se acoplar durante a eleição. E agora, com o fim das coligações, os partidos foram mais seletivos na escolha dos seus candidatos. A cada nova eleição, fica a dúvida: como ficará a composição de forças na Câmara Legislativa? A maioria dos candidatos a deputado distrital neste ano está em partidos de centro-direita, 28,66% do total.
Os partidos de direita vêm logo a seguir, com 24,23% das candidaturas. Os candidatos dos partidos de centro correspondem a 21,33% do total. Os partidos de centro-esquerda respondem por 19,28% das candidaturas. Por fim, 6,82% dos candidatos estão em partidos de esquerda. Os partidos de centro, digamos assim, são proporcionalmente maiores em termos de representação no Congresso Nacional. E muitas legendas pequenas, sobretudo no campo da esquerda, perderam força nas últimas eleições, o que fez com que muitas perdessem, inclusive, fundo eleitoral e fundo partidário. Então, muitas acabaram privilegiando poucos candidatos na expectativa de eleger puxadores de voto e acabaram não dispersando tanto o seu gasto do fundo eleitoral. Alta fragmentação partidária vista na Câmara Legislativa em 2018, quando 18 partidos conseguiram assento dentro da Câmara Legislativa, com a instituição da cláusula de desempenho a nível nacional e com o fim das coligações proporcionais, a tendência é que partidos pequenos, médios e pequenos, principalmente partidos de aluguel, percam espaço nos assentos do espaço do Legislativo. Só que a pluralidade do pleito não deve ser medida apenas pelas forças político-partidárias. Um olhar interessante para sobre a representatividade de raça e de gênero. Nas eleições deste ano, os candidatos a deputado distrital que se declaram negros ou pardos são maioria, 54,27% do total. O percentual de mulheres candidatas também aumentou. Neste ano, elas respondem por 35,15% das candidaturas para a Câmara Legislativa. E um ponto que chama a atenção é o financiamento eleitoral, né? Muitas candidaturas de negros e de mulheres acabam sendo periféricos assim na distribuição dos recursos eleitorais das legendas. E muitos partidos acabam recrutando mulheres, jovens ou negros com baixo perfil de densidade eleitoral, apenas para cumprir cotas. Então esse é um grande desafio hoje do Brasil, que a inserção de minorias ela esteja acompanhada de uma real inserção mesmo, de nomes competitivos na disputa eleitoral e que busque aliar qualidade de representação com uma renovação. Um Congresso Nacional, uma Câmara Legislativa com a cara do Brasil real. O destino dessas cadeiras nos próximos 4 anos está perto de ser definido. Dos 24 deputados distritais em atividade, 18 são candidatos à reeleição. 5 distritais estão disputando outros cargos políticos e, por isso, é certo que eles deixarão a Câmara Legislativa ao final deste mandato. O mesmo vale para a deputada Arlete Sampaio, que decidiu se aposentar da vida pública e não é candidata nessas eleições. Acho que nós não precisamos nos perpetuar em cargos. Eu tomei a decisão de fazer uma transição geracional, ou seja, já tenho idade suficiente para fazer outras coisas e não ser candidata. Então eu espero que os deputados que venham agora tenham esse compromisso, né, de fazer uma defesa de Brasília como patrimônio da humanidade, de ter uma defesa do Distrito Federal para que as gerações futuras tenham condições de sobrevivência. E vale lembrar, para tomar posse, os candidatos eleitos precisam estar em dia com a Justiça Eleitoral. Entre as obrigações mais importantes está a prestação de contas da campanha. Nestas eleições, os candidatos estão recebendo dinheiro público e também dinheiro privado. Aqui no Distrito Federal, mais de 500 candidatos receberam até hoje quase 180 milhões de reais para gastarem na campanha. Então, os partidos estão recebendo dinheiro, os candidatos, tem muito dinheiro aí circulando na eleição. Qual a consequência disso? Depois das eleições, perdendo ou ganhando, o candidato tem que prestar contas. O candidato que não prestar contas vai ficar numa situação de inelegibilidade perante a Justiça Eleitoral. Então, ele é obrigado a prestar conta sob pena de sofrer sanções da Justiça Eleitoral. Muitas pessoas, depois de décadas trabalhando, preferem, no jargão popular, curtir a vida, aproveitar a aposentadoria e se preocupar o mínimo possível.
Definitivamente, esse não é o caso do seu Petrúcio. Aos 82 anos de idade, ele dedica parte do seu tempo à arte. Pinta e idealiza esculturas, mas ele sempre arruma tempo para acompanhar o noticiário e a política do Brasil. O ex-engenheiro não precisa mais votar, porque a Constituição Federal prevê o voto facultativo para 3 grupos: quem tem mais de 16 e menos de 18 anos, os analfabetos e quem tem mais de 70 anos de idade. Antes de ser um direito, o voto é um dever, porque se você não vota, você se omite. Se você se omite, você não pode reclamar mais de nada, não é? Eu acho o seguinte, é voz corrente que a velhice traz sabedoria. Ora, quanto mais velho você está, você é mais sabido, a não ser que você tenha um problema mental. Mas entende-se que você tenha mais experiência, você tenha mais conhecimento. E nessa hora você se omite? Já essa adolescente não tem a experiência e o conhecimento do seu Petrúcio, ainda, mas está disposta a aprender e participar da vida pública. Aos 16 anos, ela já tirou o título de eleitor. Foi incentivada por um vídeo de uma youtuber. Que ela falou que viver é política, então estar em sociedade, estar convivendo em sociedade, envolve a política, envolve assim, as escolhas que a gente faz, nós políticos e tudo mais. E acho que desde que eu vi esse vídeo eu pensei, quanto antes eu começasse a votar, antes eu aprenderia a votar e eu começaria a, querer ter meus direitos representados lá na Câmara, no governo e tudo mais. A iniciativa deixa a mãe feliz e orgulhosa, já que a política é tema de conversas dentro de casa. A conversa é bem aberta, cada um tem sua opinião e a gente discute isso, cada um fala o que o candidato falou, a proposta de cada um. E é uma coisa bem aberta, bem natural, sem pressão, sem aquela coisa, você vai votar porque eu vou votar, não tem isso. Então a gente senta e acaba conversando sobre os candidatos, sobre as propagandas e principalmente sobre as ações dele. Prometeu tal coisa na época que estava se candidatando, fez. Então a gente acaba trabalhando em cima disso também. A conversa é aberta, mas o voto nem tanto. Eu nem sei quais os candidatos que ela tem, que ela vira e fala que o voto é secreto. Então, eu nem sei quais os candidatos que ela vai votar e ela também nem sabe qual que eu vou votar, que eu ainda estou decidindo. A partir do momento que você entende o que é a política, a sua importância como eleitor no processo político, que você entende o processo eleitoral, isso faz com que você tenha escolhas eleitorais mais esclarecidas e se sinta mais à vontade a ir votar, aí dar sua parcela de participação eleitoral. Então, nesse bojo dessa mobilização de todo voto é válido, você precisa votar, o seu voto faz a diferença, e essa mobilização também incluiu essas duas parcelas extremas, né? Que são os jovens de 16, 17 anos que são facultados a votar e as pessoas acima de 70 anos também, cujo voto é facultativo, que estão sendo mobilizadas a votar. O DF tem 2.200.000 eleitores. O quantitativo de pessoas aptas a votar classificadas nas categorias de voto facultativo supera a casa de 200.000 eleitores. Quase 155 mil têm mais de 70 anos de idade. Cerca de 31.300 são adolescentes entre 16 e 17 anos, enquanto que 17.500 são de eleitores analfabetos. Aos 59 anos, o seu Valdenor não sabe ler e escrever. Nem por isso se abstém do seu direito de escolher os seus representantes políticos. Ele nunca deixou de comparecer a uma eleição. Para mim, é satisfazer meu ego e, como é que se diz? É dever cívico, né? A gente votar. Por que eu deixaria de votar? Não tem nenhum problema votar. Essas pessoas também são aptas a votar, como todos os outros eleitores, né? Embora não tenha essa convocatória, especialmente para essa parcela de pessoas analfabetas a votarem, o voto deles também tem peso igual ao voto de todos os eleitores, né? Então a gente diz que todo mundo que pode participar, que está apto a participar, deve participar do processo eleitoral, justamente para a gente mudar realidades tão tristes como essa que ainda é o analfabetismo no Brasil. No Brasil do século XXI, quase tudo passa pela informatização e pelo mundo digital. Reuniões, compras, trabalhos, diversão, educação e também o voto. Produto da ciência e tecnologia, essa máquina aqui é um orgulho nosso. Por ela passam a nossa intenção política, o Brasil que queremos no futuro e os valores que nos conduzem.
Por ela passa a democracia. A urna eletrônica no Brasil foi inaugurada na eleição de 1996, quando 32 milhões de brasileiros de 57 cidades digitaram, em vez de marcar um X com a caneta, os números dos seus candidatos para prefeito e vereador. A primeira vez que todo eleitorado usou essas urnas para votar foi na eleição de 2000. De lá para cá, o Tribunal Superior Eleitoral tem ampliado o número de equipamentos para dar conta do crescimento da população e também aperfeiçoado a segurança do processo. Mesmo assim, parte da população ainda coloca em xeque a lisura das urnas eletrônicas. Esse olhar crítico faz parte da democracia e, como o princípio de transparência está no DNA das instituições públicas, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral promovem no fim de semana das eleições um teste de integridade. A atividade acontece bem aqui no foyer da Câmara Legislativa, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital, canal aberto 9.3 e nos canais a cabo 11 da NET e 9 da Vivo. No total, 14 urnas eletrônicas que seriam usadas no pleito serão sorteadas para virem à Câmara Legislativa, onde vão passar pelo processo de auditoria. O teste funciona assim. Os votos computados na votação paralela serão comparados com votos em cédula de papel, previamente preenchidos. O resultado do modo eletrônico deve ser o mesmo do impresso. Será o maior teste de integridade já promovido pelo TREDF. A proposta é tirar dúvidas e dar mais transparência a todo o processo eleitoral, combatendo discursos que possam comprometer a credibilidade das instituições responsáveis pelas eleições. Você certamente já ouviu falar sobre separação dos poderes. É por causa deste princípio que o poder do Estado é dividido em 3 esferas, uma forma de evitar que a concentração de poder gere abusos por parte dos governantes. Ao Poder Legislativo, compete elaborar e aprovar as leis e também fiscalizar a atuação do Poder Executivo. No Distrito Federal, esse papel é da Câmara Legislativa e é colocado em prática pelos deputados distritais. Já ao Poder Executivo, compete administrar os recursos públicos e executar o orçamento, garantindo assim que as leis não fiquem apenas no papel. Aqui no DF, esse trabalho é do governador. Os poderes podem estar separados, mas não podem abrir mão do diálogo. Por isso, o Giro Distrital foi ouvir os candidatos a governador para saber como eles pretendem pautar a relação com a Câmara Legislativa caso assumam o Palácio do Buriti pelos próximos 4 anos. Eu entendo que a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o governo do Distrito Federal tem que ter uma relação harmônica, porque o maior objetivo desses 2 poderes aqui são proporcionar ao povo do Distrito Federal o melhor possível. O Estado existe para servir o povo. O Estado existe para proporcionar o que é melhor para o povo. Então, a relação entre a Câmara Legislativa e o governo do Distrito Federal será o mais harmônico possível, porque está em jogo aqui fazer com que a cidade cresça, o Distrito Federal prospere e, o principal, o nosso povo seja muito bem assistido. Uma relação de bastante harmonia, de bastante convivência, de muito respeito para com os deputados distritais eleitos no Distrito Federal e uma relação onde nós vamos discutir em conjunto os problemas e as soluções da nossa cidade. Então podem contar comigo, assim como fiz no primeiro mandato, vou fazer no segundo, com muito diálogo e muita esperança de que juntos é muito mais fácil fazer pela nossa cidade. Essa é a vantagem da experiência, né? Eu já fui deputado distrital, já fui secretário e agora federal, senador. Então, nós nos preparamos para isso. Eu já levantei todos os gargalos que existem para que a gente possa mudar a legislação distrital. Então, durante a transição, vamos trabalhar com os deputados para que a gente possa, já na transição, fazer algumas alterações, tanto no PPA quanto na questão do orçamento, mas principalmente nas mudanças da legislação para facilitar a implementação, né, das políticas públicas que nós vamos implantar. E depois, evidentemente, já depois da posse dos deputados, dos novos deputados, nós vamos ter uma relação republicana, né, valorizando os distritais, trabalhando em conjunto com eles
seja na cidade, seja nos segmentos. Nós teremos uma boa relação com a Câmara, com certeza. O relacionamento com a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem que ser o melhor possível para que a gente garanta as demandas da população, para que elas sejam atendidas. O Distrito Federal vive um completo abandono e as relações políticas elas não podem ser um entrave para a melhoria de políticas públicas que a população tanto precisa, ainda mais nesse momento de enorme crise econômica. Então as portas do nosso gabinete serão abertas para que todas as pessoas possam adentrar e a gente construir o melhor para a população, independente do campo político, mas por óbvio, aqueles interesses que sejam para a população e não interesses do governante ou de companheiros, né, do mesmo campo político, que é geralmente o que acontece no DF. Eu sou deputado distrital hoje e agora candidato ao governo. E eu sei a importância da Câmara Legislativa. Geralmente, as demandas da sociedade vêm para cá. São os deputados que vão lá nas cidades, que escutam a comunidade e que levam isso ao governo. Então, a primeira postura de um governador sério é receber bem os deputados, receber bem as demandas que chegam através deles, que são demandas da população. Respeitar a independência e a autonomia da Câmara. A Câmara não pode ser um puxadinho do governo, um puxadinho do Buriti. Ela tem que ser autônoma, independente e harmônica, trabalhar junto com o governo, ajudando a aprovar, sim, os projetos que vão melhorar a vida da população, mas também fiscalizando o governo, estando ali para apontar os problemas e ajudar a desenvolver as soluções, fortalecendo a participação da população nas audiências públicas. Então, a minha relação com a Câmara vai ser uma relação de respeito, de cooperação e de harmonia, para que os deputados façam o seu trabalho, o governo faça o dele e juntos possam beneficiar a nossa população. Estou senadora, né, e sei a importância de um governador, do executivo, estar presente junto, né, ao Poder Legislativo, tanto local como federal. Então, assim, eu acho que vai ser muito tranquilo nesse sentido, porque nós vamos pautar pelo diálogo, independente de diferenças, de campos. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que é muito importante o governador, a governadora, o executivo, né, buscar esse diálogo junto ao Poder Legislativo. Então é o que nós vamos fazer, é o que eu tenho feito durante esses 4 anos no Senado, entendendo que temos diferenças e que certamente elas serão superadas em prol da população do Distrito Federal. Uma relação institucional harmoniosa, respeitosa, pautada nos princípios éticos de transparência e voltada para levar o melhor para as pessoas. As necessidades das pessoas precisam ser levadas em conta na construção de leis, na execução do executivo, no trabalho que a gente faz. Então, uma relação que seja harmoniosa, respeitosa, e eu tenho certeza que será um tempo feliz na construção dessa relação. De minha parte, como já fiz no passado, na minha vida anterior, como político que faço aqui política há 30 anos em Brasília, o meu comportamento como governador será, primeiro, um governador de todos, um governo para todos, ouvindo a população toda, de todas as cidades. E nada melhor do que ouvir os representantes da população, que são os deputados distritais. Meu relacionamento com eles será o mais propositivo possível, em busca de propostas boas, orçamentos em pautas bem definidas, orçamentos para causas que realmente a cidade precisa, desenvolvimento, geração de empregos, né? A questão da saúde é seríssima, vamos precisar muito do apoio dos deputados distritais. Com relação à questão da Câmara, no nosso programa, no programa do PCO, está colocado uma reforma política que colocaria, por exemplo, a questão da participação efetiva popular na administração da cidade. Nesse sentido, a Câmara Legislativa nós defendemos uma ampliação absoluta da participação popular, através de sindicatos, através de conselhos populares, através das organizações dos trabalhadores, que possam ter uma efetiva influência sobre a utilização dos recursos do Distrito Federal, né, de acordo com os interesses maiores da população. Nós respeitamos o voto popular, mas nós do PSTU dizemos claramente que a institucionalidade da democracia burguesa impede que o poder da classe trabalhadora e do povo se expresse adequadamente. Nós defendemos a construção de conselhos populares para reger todo o orçamento do Distrito Federal e toda a estrutura do Estado. Por isso, vamos procurar a Câmara Legislativa com propostas já encaminhadas pelos conselhos populares. E vamos chamar que a Câmara Legislativa fique ao lado do povo e atenda às demandas que os conselhos populares fizerem. Nosso governo, que não será um governo só nosso, será um governo socialista dos trabalhadores, vai ficar do lado dos conselhos populares em qualquer embate que haja com a Câmara Legislativa. A nossa relação tem que ser uma relação importante para trazer os projetos
de interesse da população, que seja votada pelos deputados nessa casa, que é a Casa do Povo. É nessa linha que nós vamos ter essa relação impar de trazer o melhor para o Distrito Federal nos projetos escolhidos pela população do Distrito Federal. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.